Programa livre para todos os públicos. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Eu sou a doutora Helenise Machado, estou com vocês no 8º programa Imersão na Educação e Saúde, e esta noite nós teremos duas convidadas especiais, doutora Dagmar Soares, que vai falar de linguagem, de emoção e primeira infância, e a doutora Vládia Lopes, que vai estar falando sobre a psicopedagogia, o desenvolvimento infantil, que também está relacionado à emoção e esse processo bacana aí das nossas crianças. Então fique conosco, porque o nosso programa está no ar toda terça-feira, às 21 horas, e no sábado com reprise às 8 horas. Então nós vamos começar já já, não saia daí. Estamos de volta e agora eu vou chamar a nossa primeira convidada, doutora Dagmar Soares, que vai falar da primeira infância. Doutora, seja bem-vinda a este programa que Muito tanto espera essa obrigada. profissional que esteja aqui conosco falando sobre esse momento tão bacana que é o desenvolvimento infantil, né? Então Isso. vamos lá, doutora. Doutora Dagmar, falar de primeira infância, né, é falar sobre o desenvolvimento infantil. E eu sei que você tem um projeto maravilhoso, um projeto incrível que você desenvolve, né, aqui no estado, que fala da primeira infância. Então, conta para nós o que é primeira infância, por favor, antes da gente entrar no projeto. Isso é tão importante para mim, porque muitas pessoas ainda não sabem o que é primeira infância. Tem uma pesquisa, inclusive, Helenise, que foi feita nacionalmente e 40% não sabia que a primeira infância é aquele período que vai da gestação até os 6 anos de vida. E sempre que eu vou falar da importância da primeira infância, eu sempre digo o seguinte: eu gosto de usar a cabeça, o bolso e o coração. Vou explicar melhor. Quando eu falo da cabeça, é da neurociência. Poucas pessoas sabem, mas é o momento de maior desenvolvimento de um ser humano é na primeira infância. Uma criança aos 2 anos de idade, ela forma 1 milhão de conexões por segundo, ou seja, é aquela verdadeira esponjinha de aprender. Aos 6 anos de idade, essa criança tem 90% do potencial mental de um adulto. Então, é um momento de grande aprendizagem, onde eu estou formando o alicerce, a base do cérebro. Aí eu digo o bolso. Existe uma pesquisa, né, um pesquisador que é James Heckman, que ganhou o Nobel de Economia, provando que $1 investido na primeira infância traz um retorno de $7 para a sociedade. E hoje estudiosos que usam essa mesma equação falam que $14. E por que isso? Porque essas crianças, elas têm um maior nível educacional, chegam na fase adulta, ganhando em torno de 3 a 4 vezes mais, não têm uma saúde melhor e se envolvem menos com problemas de drogadição e violência. Então, é um investimento que tem resultado para a sociedade. E o coração. Te conheço, sei do seu amor pela sua netinha, e eu digo que todos nós temos uma criança na nossa vida. São os nossos filhos, são os nossos netos. E aí, se eu perguntar para você quem é que você mais ama no mundo, a gente nem pensa duas vezes. A gente já Sim. responde. Aí eu digo que trabalhar para a primeira infância é ter esse propósito de fazer o melhor para as crianças. Aí sim, a gente tem uma mudança na nossa sociedade. Verdade. E a primeira infância é onde tudo se estrutura, né. Isso. E aí, falando de primeira infância, desses cuidados que são necessários de uma forma integral, né, que vai desde o momento da gestação até 6 anos, eu gostaria que você comentasse quais são os sinais de alerta que os pais podem começar a observar, se já não observa, né, nesse período dessa fase de desenvolvimento tão importante, quando a criança ela apresenta marcos no desenvolvimento que está tudo bacana e outros momentos e situações, às vezes até sintomas, né, bem Hum. claros de que tem algo aí atravessando esse desenvolvimento, essa primeira infância. Então, quais são os sinais de alerta que os pais podem começar a observar, quem não observa ainda, nas crianças que pode estar interferindo e
claro, naturalmente vai causar prejuízo nesse desenvolvimento. Bom, eu sempre digo que o desenvolvimento infantil ele precisa de 3 coisas muito importantes e que não custam caro, não custam dinheiro. Primeira coisa, o que mais desenvolve uma criança é o afeto, é o vínculo. Então, quanto mais essa família demonstra esse afeto, mais fácil para essa criança se desenvolver. A outra coisa que faz a criança se desenvolver é o brincar, e a terceira é a linguagem. Então, quando eu observo que são esses 3 aspectos que mais, promove o desenvolvimento, também são esses 3 aspectos que me vão chamar a atenção. Então, quando eu tenho uma criança que tem uma dificuldade de se vincular, ou seja, a mãe fala, brinca, sorri e a criança não responde a esse sorriso, ela não interage com esse adulto, é um sinal de alerta. Isso a gente pode perceber em crianças muito pequenininhas. Por exemplo, o sorriso, ele acontece com a criança até os 4 meses. Então, se a mãe está lá Sim, brincando, mostrando um brinquedinho, sorrindo para a criança e a criança não devolve, é um sinal de é um alerta. sinal de alerta. Outra questão é a linguagem, né. A linguagem, muita gente acredita que quando a criança vai falar, só que a linguagem ela se manifesta antes, em vários aspectos. Por exemplo, o balbucio, que é aquele sonzinho que a criança faz, babá, papá, papé. Você pode perceber que quando você começa a conversar com a criança, ela tende a produzir esses barulhinhos, né, que Sim, a gente diz, começa de forma reflexa, depois de forma intencional. A criança ela é capaz inclusive de dar entonação, se você diz para a criança: "Ai, como eu te amo", sorrindo, a tendência é que a criança balbucie sorrindo. Se você faz: você já fez sujeira agora", você faz a carinha mais séria, a criança repete essa carinha. Então você já vê que ela está se desenvolvendo com relação à linguagem. E a gente espera que essa criança, por exemplo, tente se comunicar. Num primeiro momento ela vai muito apontar o que ela quer, mostrar o que ela está querendo, e vai chegar o momento da explosão, que a gente chama que é a explosão de linguagem. Quando que isso acontece? Geralmente é com 1 ano e meio, que a criança começa a falar várias palavras, inclusive a gente chama essa fase de fase do papagueio. O que é isso? Você fala para a criança e ela repete: "Você quer água ou suco?" Ela: "Suco". Se você muda a ordem da frase: "Você quer suco ou água?" "Água". Ela geralmente repete a última palavra. Então, nesse momento, a criança começa a falar de 1.000 a 2.000 palavras e ela sim, passa a compreender muito mais do que isso. Às vezes ela não diz, mas você diz: "Pega a mochila", ela vai lá e pega. "Traz sua chinela", ela vai lá e traz. sim. E aí o terceiro que eu falei que é o brincar. Então a criança, a gente vai observar como é o brincar dessa criança, porque também esse brincar se torna simbólico. O que é isso? Ela repete coisas de casa. Você faz a comidinha mexendo na panelinha, ela pega uma panelinha e faz que está cozinhando. Ela dirige um carrinho, ela faz imitação a partir do momento em que ela está brincando. E é interessante isso que você trouxe, porque fala de representações, né, Isso. e as nossas crianças, elas necessitam de representações, que são esses papéis que, por meio da emoção, né, vai ajudar no desenvolvimento dela como um todo, principalmente da linguagem, né. E a Isso. linguagem, ela não é manifestada só pela fala, é como você falou: "Pega a mochila", ela não falou, não respondeu, mas ela foi lá e pegou a mochila, né. O quanto que a emoção, ela está inserida nesse processo todo do desenvolvimento nessa primeira infância. Então a linguagem, ela passa pelo processo do afeto. A linguagem ela exige interação, Sim. tá. Então, assim, uma coisa que eu sempre digo é que a linguagem, a fala, não custa nada para quem diz, mas custa muito para quem não escuta. Então, às vezes, hoje, a gente com a questão da tecnologia, das mídias sociais, do uso de celulares, que é totalmente proibido para crianças menores de 2 anos, mas a gente ainda vê muito isso na sociedade. Muito. O que é que a gente está vendo? A criança não interage com uma máquina, ela interage com o ser humano. Então ela interage, ela vai aprender essas expressões, ela vai aprender a fala, se as pessoas falarem com ela. E são essas linguagens, né, Essa a linguagem. expressão é uma linguagem, né. E você falou do afeto. Sim. Nada mais importante do que você estar com alguém que representa esse afeto. Eu gosto muito de falar de histórias, até dos meus filhos mesmo. Por exemplo, a minha filha mais velha, quando ela nasceu, o meu pai todos os dias pegava ela para passear. E na nossa rua tinha uns desenhos sobre animais da floresta. E ele passava o tempo todo dizendo: "Olha a arara, olha o tigre". Daqui a pouco a coisa que ela mais gostava
falava era olhar para as figuras e falar o nome, porque ela tinha uma reação. Meu pai ficava todo feliz, porque ele tinha Sim, ensinado e ela tinha aprendido, e ela via que aquilo mexia com o ambiente, então virou show, quando ela passava dizendo o nome dos animais. Então a criança precisa disso, de um adulto que esteja pronto para conversar, para brincar, para interagir. Eu preciso de um adulto disponível. Então não dá exatamente, de presença plena, né. presença. Eu digo que às vezes a gente se preocupa muito com os presentes, né. O que vou encher o quarto, vou deixar esse quarto todo cor-de-rosa, vou dar brinquedos, mas para a criança só tem graça brincar se ela tiver o outro, Se tiver o ou a outra criança, e por ou isso que outro ela necessita adulto. tanto, né, da nossa presença, porque muitas vezes é filho único. Né, Isso, ou os irmãos têm idades diferentes ou preferências diferentes, geralmente vai atrás do pai ou da mãe, daquele adulto que está disponível. E essa linguagem dessa representação no brincar é que favorece esse desenvolvimento saudável. e o brincar, eu chamo muito o brincar da universidade da criança. Quando a criança brinca, uma criança pequenininha, vocês a gente tem até que pensar nisso, ela vai errar mais do que acertar, ela vai encaixar lá aquelas pecinhas, as pecinhas vão cair. Mas se tiver um adulto que diz: "Vai filho, isso mesmo, que legal", ela vai se sentir forte para tentar uma vez, 2 vezes, mas ela tenta, cai, e ninguém incentiva, ela acaba Sim, deixando aquela brincadeira de lado e se frustra. é. Então é um papel também muito grande do adulto de ser esse incentivador desse brincar. O que você colocou agora é muito importante, que os pais, assim, consigam compreender, porque a criança, ela pode ser pequenininha, 8 meses, 7 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas a criança, a frustração para a criança, ela internaliza em vários modelos. Pode ser um modelo que vai, inibir essa criança para sempre, de Isso. determinado comportamento, assim como pode ser modelos que vão alterar a autoestima dessa criança para que ela possa ter avanço. Então por isso que a modelagem dos pais, dos cuidadores, quando a criança erra, é dizer assim: "Faz parte, né". E aí Isso, contar, para você começar a andar, você caiu, você engatinhou até você aprender. E a criança, quando é gradativo esse conhecimento, ele consegue perceber que o avanço vai chegar. E e que o vai depender muito desse estímulo também, né, desse com treino e desse incentivo. E a criança se sente segura, né. Então a gente tem que É. ter cuidado, que eu digo que criança ela não só lê nosso pensamento, ela lê a áurea. A gente às vezes pode até dizer: "Mas eu não brigo, mas eu não reclamo, mas eu não comparo", mas às vezes até nossas expressões Sim, passam a nossa frustração, e a criança percebe, e isso é muito grave. Então eu tenho às vezes crianças que chegam no consultório com muito medo de fazer qualquer coisa, sim. antes de tentar desistir: "Eu não sei, eu não me dou muito bem nisso, eu não vou acertar". Eu É. digo: "Como você sabe, se você ainda não E tentou?". muitas vezes nem é com ela, é um ambiente muito crítico, que ela testemunha, né, essa Isso, criticidade dos pais, do adulto, ou mesmo da pessoa que está cuidando, né, onde quando você começa a negar muito, né, então assim, essa criança, o aprendizado dela e esse modelo precisa ser inspirador. Quando ele é ah, castrador, isso inibe para que o adulto consiga sucesso lá na frente, né. isso. Eu trabalho muito mais infância, ele tem uma linha muito forte voltada à parentalidade. E eu gosto muito de conversar com os pais para eles perceberem isso. Vou dar um exemplo clássico disso. Eu tinha uma mãe que disse assim: "Dagmar, meu filho estava deixando de beber água, porque toda vida que ele ia botar água na geladeira, ele derramava a água e eu sempre reclamava: 'Você vai molhar o chão, você vai escorregar, você vai cair'". E aí um dia eu conversando com ela sobre desenvolvimento, eu disse que as crianças têm muita dificuldade de coordenação motora. Eu vou botar uma água no copo, eu seguro o copo e viro a garrafa. Mas imagina uma criança pequenininha, ela pega as 2 mãozinhas para botar a garrafa. A tendência é que o copo vire. Sim. Entendeu? Mas não é porque ele quer, é porque ele ainda não tem uma coordenação motora desenvolvida para isso. E a crítica toda hora falando: "Você vai derramar, você vai cair, E a você". própria noção de espaço, né, de que você Isso, precisa deixar um pouquinho elevado para que encoste, para que a água caia. Então, realmente esse processo de desenvolvimento, ele requer muito cuidado do adulto, né, dos pais, das pessoas que isso. estão colaborando com o desenvolvimento dessa criança. E assim, nós estamos falando de criança, mas nós adultos também, o nosso aprendizado também passa, né, pelo afeto, por esse cuidado. Quem é que aprende de primeira? É, Ninguém, ninguém. ninguém, não tem, né, você pode até aprender sozinho, porque você vai ter Uhum. que tentar várias vezes. Agora imagina uma criança, um cérebro que está em desenvolvimento, né, um cérebro que ainda está maturando, né, esses neurônios para que ela possa ter determinadas aquisições e ter essa autonomia para essas Você aquisições. fala uma coisa muito importante, a gente entender inclusive que o desenvolvimento ele é múltiplo. Eu tenho um desenvolvimento psicomotor,
o desenvolvimento cognitivo, o emocional, o social. Por exemplo, crianças muito pequenas, elas não sabem ainda ganhar e perder. Então é comum num jogo, numa disputa, quando elas perdem, Sim. elas se desorganizarem. E os adultos é que devem fazer essa mediação para ela entender que às vezes ganha, às vezes perde. Tem uma fase também da criança, por exemplo, a parte social. Tem um momento em que a criança brinca só. Às vezes você vê várias crianças brincando, é engraçado, parece que elas estão brincando cada uma a sua brincadeira, porque é um momento que elas brincam, que a gente chama o momento do egocentrismo, é muito Sim, comum aos claro. 2 anos de idade. Várias crianças no mesmo espaço, às vezes dividindo a brincadeira de modos diferentes, e depois ela começa a entender que tem regra que é o outro que Exato. coloca, E né. essa conexão, né, porque, assim, muitas vezes a criança ela tá ali brincando com o brinquedo dela, tem outros aqui, ou mesmo um adulto ali conversando, tal, e a criança tá ali você pensa que a criança não está conectada, e ela está totalmente conectada. É ali que entra a questão até do próprio aprendizado fluido, né, que ela vai aprendendo Isso. com a natureza, aprendendo essas palavras com os pais, com o adulto, e esse brincar com quem está brincando com ela. Então, assim, prestar atenção neste desenvolvimento, nesse período aí de 0 até 6 anos, é você ajudar essa criança a se tornar um adulto saudável, Isso. né, um adulto que vai conseguir atingir seus objetivos com força, determinação, segurança principalmente, né, doutora? E eu falo receitinha mágica, gente, receitinha mágica simples. A receitinha mágica diz o seguinte: afeto, diga sempre "eu te amo", estimule sua criança, converse com ela. A linguagem, sabe, Helenise, me chama a atenção que é a área mais defasada do desenvolvimento. Hoje vários estudos mostram isso. As crianças estão cada vez com vocabulário mais reduzido. Então a gente precisa que os adultos conversem com a criança. Eu vou até incentivar uma coisa que eu sempre faço no consultório, quando as crianças chegam com atraso de linguagem, a primeira coisa que eu faço é receite um livro. Eu gosto muito de incentivar os meus pais a lerem para a criança, sabe. Então todo dia ter aquele horário da rotina, que muitas vezes é a horinha de dormir, escolher um livrinho, ler para a criança, fazer com que a criança mostrar as figuras do livro, isso tudo é estímulo. E é eu sempre digo que a gente pensa que só a criança ganha, mas com o tempo o adulto vai descobrir que esse momento de conexão com seu filho, às vezes cura até sua própria criança interior, passa a ser o momento mais desejado do dia, é o momento em que o pai passou o dia no trabalho, a mãe passa o dia no trabalho e chega para se conectar com a sua criança. Exato. E por meio do livro, das histórias, né, das contações, né, muitas vezes, mesmo por meio das fábulas, a criança ela vai se conectar com esse adulto, né. Você observa que criança, quando você começa a contar uma história de quando você era criança para ela, pronto, ali é um encanto, né, porque ela Isso. viaja nessa fantasia e ela: "Poxa vida, tá aqui um adulto conversando comigo", seja meu pai, meu tio, minha avó, seja quem for, né, e ela se reportando essa história de um passado. E quando eu percebo muito essa questão das histórias, a criança, na verdade, ela gosta do livro. Ela Uhum. gosta. Ela gosta de descobrir como a história vai terminar, né, então Isso. cabe a nós pais incentivar, estimular mesmo no cansaço. Muitas vezes esse cansaço, a hora que você começa a se conectar com a criança, os 2 ficam bem. Isso. Né, muitas vezes o tempo, ele precisa de qualidade, né, não é de quantidade. Incentivar os talentos da criança, né. Eu também volto a outro exemplo, um dos meus filhos gostava muito de desenhar. Então, às vezes, eu chegava para ele: "O que você quer fazer hoje? Você quer desenhar? Você quer ouvir uma música? Você quer ouvir uma história?" E, às vezes, ela dizia: "Eu quero desenhar". E aí, esse desenho que começava com aquele rabisco, aquela garatuja, hoje minha filha faz arquitetura. Olha aí. E desenha muito, e ela desenha muito bem, então eu acredito que aquele talento que foi incentivado na primeira infância foi a base desse adulto que hoje escolhe como profissão a arquitetura. Então a gente precisa pensar nisso, né, que esses momentos eles não são em vão. Tem uma frase do Rubem Alves que outro dia eu disse assim: "Ah, brincar é perca de tempo, não leva a lugar nenhum". Aí ele diz assim: "Quem brinca já chegou". Já Já chegou, com chegou. Então certeza. é As exatamente isso. construções acontecem ali nesse brincar, né. Até Isso. mesmo a construção de profissão, do que eu quero ser, da Uhum. família que eu quero ter, né, como eu quero estar, né, quando eu me tornar adulto. O teu trabalho é um trabalho tão lindo, Dagmar, porque fala de linguagem. E a Uhum. linguagem, essas expressões, por meio da linguagem, elas favorecem a nossa saúde e o nosso equilíbrio emocional. Então não tem como você ficar bem se você não projeta. Seja Isso. desenhando, como você falou, seja falando, né, então precisa se comunicar, né, a linguagem ela não é somente falada.
E é interessante porque quando você começa a trabalhar com a criança as emoções, os pensamentos e os sentimentos por meio da linguagem, ela começa a se conectar. Ela começa a entender, porque é muito confuso para a criança o que é raiva, o que é Isso. medo, o que é ciúmes, né, então a linguagem ela vai favorecer. Agora conta para nós, no programa Primeira Infância Ceará, o que é que você, desenvolve nesse programa e o que é que o programa apresenta de benefício para a sociedade? Como é que as pessoas podem saber mais sobre o programa? O programa Mais Infância Ceará, ele é um programa grande, né, ele é um programa que é um grande guarda-chuva e ele tem 4 pilares: o tempo de nascer, crescer, brincar e aprender. O tempo de nascer, ele tem mais essa linha de cuidado materno-infantil, a gente busca muita qualidade no nascimento dessas crianças, Olha então é o aí. cuidado da gestante e desse bebê que está Nossa, chegando que ao mundo, bacana. né, Lá no núcleo, no né, na núcleo. fonte. Aí o tempo de crescer, a gente tem vários serviços, a gente tem projetos lindos como Mais Nutrição, que leva alimentos para locais que têm dificuldade nos alimentos. A gente tem, por exemplo, os complexos sociais Mais Infância, que são espaços, eles estão em espaços de vulnerabilidade social, mas lá a gente tem atividades de arte, cultura, lazer. Temos um foco no tempo de aprender, que é a qualificação dos profissionais da educação. A gente tem a doação do Centro de Educação Infantil e tem o tempo de brincar, que não poderia faltar, que são nossos espaços lúdicos. Mas fora isso, a gente tem vários projetos que o foco é na parentalidade. Então hoje a gente tem os programas, como o programa ACT, que é para prevenção da violência contra a criança. Sim, A gente tem um que eu acho lindo, que é o Família Mais, que a gente trabalha com as mães, porque a gente descobriu que essas mães, por conta da sobrecarga, muitas vezes até cometem a violência com a criança, sim. e que a gente diz que é aquela coisa, máscaras vão cair, primeiro coloca em você, depois na É, criança e no idoso que está ao seu lado. Essa mãe tem que estar bem, viu gente? As mães que estiverem nos assistindo, não é errado ter um tempo da sua rotina para se cuidar. E eu sempre digo, não é nada mirabolante, mas assim, olha, nesse momento eu vou tirar 10 minutos para tomar um banho prolongado, eu vou sentar e tomar um café, eu vou parar e respirar. então o programa ele vai desde a gestação até que idade? A gente trabalha com a infância de um modo geral, Sim, com foco muito maior na primeira infância, mas eu sempre digo o seguinte: cuidar da criança é cuidar da sua família. sim. Então, por conta disso, o programa tem vários aspectos que é focado na família. Então, nossos espaços, eles trazem muito essa questão da família. Por exemplo, agora em agosto, a gente assumiu como compromisso trabalhar paternidade ativa. Então, Olha, nós trabalhamos muito a importância do pai no desenvolvimento da criança. E os pais que estão aqui de plantão assistindo, vocês são tão importante quanto, né. A criança precisa desse pai e dessa mãe, é e verdade. junto e conectados, todos promovendo esse desenvolvimento, E esses sabe. papéis, né, distintos, mas todos eles colaborativos, né? Isso, e pai não ajuda, viu gente, pai participa. Essa coisa: "Ai, meu marido é muito bom porque ele ajuda", não, ele participa, porque é um Participa. papel dos 2, é um papel da mãe e é um papel do pai. Até esse revezamento, porque cuidar de Sim. criança precisa desse, tem hora que a mãe está mais cansada, tem hora que é o pai, tem hora que você tem mais de um E as filho. habilidades, né, o pai tem uma certa habilidade, a mãe tem outra, Isso. né, para ajudar no desenvolvimento dessa criança. Como é que os nossos telespectadores podem, acessar o projeto, saber mais sobre o projeto da Daqui? Bom, a gente tem o site da própria Secretaria de Proteção Social, a gente tem um site do programa Mais Infância Ceará, com o nosso telefone, onde a gente pode dar mais informações. E assim, para a gente sempre estamos de braços abertos, porque ele é um programa que acontece em 15 secretarias, pra você ter uma ideia. Olha, Nós temos ações na saúde, na educação, é em todo o estado? é em todo o estado. A Muito gente tem um bom. programa de visitação domiciliar, que a gente vai em locais de difícil acesso à creche, onde a gente vai trabalhar a parentalidade, por exemplo, que ele está nos 184 municípios do estado do Ceará, Olha que com maravilha, isso é visitação um domiciliar. benefício, né, Aham. que é expandido, né, isso é incrível. E os nossos espaços lúdicos, hoje nós já temos em todos os municípios. As brinquedopraças, que a gente chama, quando você passa e vê uma pracinha com os bonequinhos coloridos do Mais Infância, a gente já tem mais de 300 inaugurados. Então a gente hoje tem esses espaços lúdicos, que a gente percebe, inclusive estudos mostram que ele é um espaço intergeracional, porque vai a mãe com a sua criança, vai o avô, é ali aquele espaço onde o próprio município faz as atividades Que para a infância e para a bacana, família. Então hoje a gente tem, eu digo muito que hoje o estado do Ceará, ele é um terreno fértil para a primeira infância. A muito gente tem bom. muitas ações e programas. É claro que a gente ainda tem muitos desafios, Sim. e um dos grandes desafios, volto a falar, é o fortalecimento da parentalidade, esse cuidado responsivo com nossas crianças. Você como coordenadora
coordenadora desse projeto, qual é o recado que você deixa para os nossos telespectadores? Eu digo que a infância é a fase mais curtinha da nossa vida, gente, é a mais curtinha. Por exemplo, a saúde considera a infância até os 9, a assistência social e educação até os 12, é a fase mais curtinha. A primeira infância até 6, mas ela vai ter um impacto pelo resto da vida da criança. Então, cuidar da nossa criança hoje é garantir que o nosso filho vai ter um futuro e vai ser um adulto muito mais ajustado, com mais saúde emocional, com mais garantido de sucesso profissional. Investir na criança é investir no capital humano. Essa frase não é minha, mas eu adoro repetir. A infância é o chão que a gente vai andar por toda a vida. Por toda a vida, muito bom. Eu acredito que essa entrevista vai impactar na sociedade, com as pessoas que estão nos assistindo. É um projeto lindo, parabéns, né. Eu sei que todo projeto ele envolve, além de muito trabalho, mas muita emoção, muito afeto. Percebe-se que você é muito dedicada, você fala com carinho sobre o projeto e sobre as pessoas que você assiste no projeto. Pois muito obrigada, doutora Dagmar, feliz, honrada com a sua presença, e o programa ele tem esse objetivo de levar informação para a comunidade, para a sociedade, para que a gente possa promover. A gente sabe que não pode muito, mas o pouco já é muito, né, para quem não tem nada de informação. Então Isso. essa questão do projeto eu acredito que depois nós vamos até colocar o endereço, se você permitir, no Uhum. no programa, para que as pessoas possam estar acessando e sabendo mais, né. Com Pois certeza. muito obrigada, até a próxima, foi uma honra, quero te ver aqui em outros Oh, momentos. muito obrigada. Quero muito agradecer esse momento, é mesmo para mim, eu fico muito honrada de poder falar do programa Mais Infância, poder falar de primeira infância no programa e agradeço demais o convite, viu, doutora Lenice? Sempre será muito bem-vinda, eu que agradeço. Até mais, tchau, tchau. A TV União, como você sabe, como eu digo todo dia no programa da hora, ela não recebe dinheiro público. E a gente precisa da iniciativa privada e da pessoa física, de você que é telespectador da TV União. Vou lhe fazer um apelo, venha ser um apoiador da TV União. Faça uma transferência, ajude a gente, ó. Aqui, nesse QR Code, você vai fortalecer a única TV do estado do Ceará, que é a vez e a voz do povo de Fortaleza, do povo do Ceará. Olá, estamos de volta no nosso segundo bloco com a doutora Dagmar Soares, essa fonoaudióloga e coordenadora do projeto Mais Infância, e nós vamos falar um pouquinho e responder também a pergunta que foi feita por meio dos nossos telespectadores. Então, eu tenho aqui o da Ana Paula, ela é do bairro da Aldeota. A pergunta é a seguinte: minha filha tem 3 anos e fala bem pouco. Ela entende quase tudo, mas não forma frases. Isso é atraso? E ainda tem solução nessa idade? Tem a ver um pouco com o que você falou anteriormente, né? Com certeza, viu, Ana Paula, tem solução sim. É claro que uma criança de 3 aninhos, ela já deve estar fazendo frases, né, frases simples e até frases complexas. Então é importante a gente ver, é já interessante você me trazer que é a compreensão, porque sempre a compreensão precede a expressão. Aí eu pergunto muito, seria importante a gente falar que a gente tem que dar chance para a criança também responder. Então chegou a hora da comida, você vai dar a comidinha, em vez de você chegar lá com um pratinho pronto, você pergunta: "Você está com fome? Você quer comer agora? Você quer comer a carne ou quer comer frango?" Então você dá opções para a criança também conversar. Porque às vezes nós adultos, a gente espera que a criança fale, mas a gente não dá o espaço, né. Sim, Então quanto mais espaço der, melhor. E claro, a criança fala pouco, você fala muito, mas tem que lembrar que tem que dar espaço. tem Aí que eu dar volto, a espaço. história da leitura, a história do brincar. E se isso persistir, é importante sim fazer uma avaliação com um profissional, de preferência um fonoaudiólogo, para avaliar a linguagem da sua criança. É, porque 3 anos já é uma fase, né, que é para a criança estar falando frases, né? Isso. Então vamos lá para a segunda pergunta. Uhum. Telespectador Marcos, ele é de Maracanaú. A pergunta é o seguinte: meu filho tem 2 anos, não gosta de brincar com outras crianças, não olha muito nos olhos e passa muito tempo no celular. Isso vai interferir na linguagem, na fala dele? Uma coisa que ele já fala que já me chama a atenção, o uso do celular. Gente, até o contato ocular, ele aprende com o outro. Então, hoje eu tenho visto mães amamentando o seu filho assim, é
amamenta, mas em vez de ter esse contato ocular está olhando para o Do celular. celular. Então a criança não aprende o contato ocular, mas esse Sim. é um dado muito importante. Às vezes eu preciso entender, eu estou levando meu filho para lugares públicos, porque também é importante levar as crianças para lugares abertos, parques, que ela possa ter contato com outras crianças. A escola é um outro ambiente, tá? Mas a gente também, eu digo o seguinte, no desenvolvimento ele já deveria estar interagindo. Então eu sempre digo, na dúvida, procure o profissional e faça avaliação. Não é pensar logo, porque hoje eu vejo que tem muito diagnóstico não precoce, sim precipitado. Toda criança com atraso de fala, as pessoas já dizem: "É autismo", e É. muitas vezes não é. Tem várias causas que levam a um atraso de linguagem, inclusive o próprio ambiente. E até chegar no diagnóstico do autismo tem um processo longo, né, que Longo. precisa ser descartado várias hipóteses, né? E às vezes isso paralisa os pais, isso é uma Sim. preocupação que eu tenho. Então, na dúvida, a gente leva um profissional, mas nunca paralise essa questão do seu contato com seu filho, né. Muito bem. E agora a terceira e última pergunta. A telespectadora Juliana, ela é de Messejana. Meu bebê tem 1 ano e 4 meses. Ele não fala palavras, mas aponta tudo. As pessoas dizem que é normal. Eu devo esperar ou procurar ajuda? Essa pergunta é interessante, né? Porque ela ainda Isso. está na fase do desenvolvimento mesmo, né, do balbuciar, né? Uhum. E aí muitas vezes as pessoas chegam com várias hipóteses, né? É isso, é aquilo. É. Vamos lá responder essa Ó, pergunta, 1 ano doutora. e 4 meses ainda é considerado normal, como eu coloquei, geralmente essa explosão linguística, gente, é uma explosão mesmo, a criança às vezes dorme sem falar e acorda falando tudo, chega chama atenção, sabe. Que até aqui Exatamente. a gente no Ceará diz: "Tomou água de chocalho", É, né. eu digo sempre, gente, não confia em criança, ele dorme de um jeito, acorda do outro, então tem que Isso. ficar atenta. Pois é, então 1 ano e 4 meses ainda é normal. E essa questão do apontar já mostra que ele tem intenção de comunicação. Aí é uma dicasinha, tá apontando, aí você pode dificultar um pouquinho, ele tá apontando, você sabe que ele quer a mochila, você diz: "O que é que você quer? A mochila? Você quer que a mamãe pegue a mochila? Mamãe vai pegar a mochila para você". Quantas vezes eu falei mochila? 3 vezes. 3 Então eu vezes. acabo reforçando com ele a linguagem. Às vezes ele não sabe o nome daquilo ainda. Sim. Porque, gente, tudo que rodeia o nosso mundo tem nome, e a criança ainda está aprendendo. Então, também a gente tem que fazer leitura de mundo para a É, criança. e essa repetição é fundamental, não tem Fundamental. aprendizado sem a repetição. Doutora Dagmar, muito obrigada. Como é que as pessoas te encontram aqui? Qual é o teu arroba? Fala aqui para que as pessoas possam, em algum momento, estar tirando dúvidas Aham. contigo. Pronto, eu estou na Clínica Capacitar e o meu Instagram é @mdagmarsoares, e lá eu publico muitas coisas sobre desenvolvimento infantil. Então quem tiver interesse também pode entrar no meu Instagram e lá ter o meu contato. Olha aí, gente, siga aí a doutora Dagmar. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir tirar muitas dúvidas relacionadas ao desenvolvimento infantil. E muito obrigada, gratidão, foi maravilhoso e até a próxima. Estou lhe fazendo um desafio, você me quer no seu bairro? Chama aqui nesse telefone. De 8 horas da manhã às 9h30 a gente vai estar na rua e a partir das 15 horas às 17 horas a gente vai estar no seu bairro. Frank Casqueiro, conversando, batendo um papo com você, trazendo tudo que a gente precisa resolver aí do seu bairro. Chama esse telefone aqui, chama a gente vai chegar junto com você. E agora vamos iniciar o nosso terceiro bloco com a psicopedagoga Vládia Lopes, que vai estar conosco falando sobre primeira infância e todo o desenvolvimento cognitivo aí voltado para o aprendizado, para as emoções e também para um desenvolvimento saudável. Doutora Vládia, por gentileza, seja bem-vinda. Que alegria te receber. É um prazer. Pois vamos sentar aqui, por favor. E aí, para iniciar, doutora Vládia, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a psicopedagogia, né? O Sim. que é a psicopedagogia? Como é que você, enquanto psicopedagoga, estudiosa do desenvolvimento humano, da aprendizagem, vê essa ciência, né, se Sim. fazendo aí presente no dia a dia das crianças e no desenvolvimento? Sim, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que eu me sinto muito feliz em estar aqui no seu programa, doutora Helenise, um programa que trata sobre educação e saúde.
E a psicopedagogia é um campo de atuação em saúde e educação, que é exatamente a proposta do programa, né. Sim. O psicopedagogo, ele cuida da aprendizagem humana. Então nós, psicopedagogos, nós atuamos em todos os espaços que, nós vamos estar lidando com essa aprendizagem. Existe, o nosso trabalho voltado dentro da escola, que é o trabalho institucional, né, onde nós observamos, onde nós, evitamos o fracasso escolar, orientamos os professores, as famílias, as crianças que estão dentro do contexto escolar. E também trabalhamos na clínica, que é o local onde nós vamos lidar exatamente com os sintomas, alguns transtornos de aprendizagem, e nesse espaço nós também vamos estar ali potencializando a aprendizagem. Também existe a psicopedagogia empresarial, que nós trabalhamos dentro das empresas, a hospitalar. Agora, falar sobre psicopedagogia é um tema que assim me deixa muito feliz, não só puxando a brasa para a minha sardinha, né, como se diz no popular, porque eu amo muito a psicopedagogia. Agora é muito importante ressaltar, quando a gente fala sobre psicopedagogia, porque é muito comum escutar as pessoas dizerem que a psicopedagogia, cuida das dificuldades de aprendizagem. E eu gosto de deixar, assim, as pessoas entenderem, perceberem que, na verdade, a psicopedagogia, nós psicopedagogos, nós estamos ali naquele espaço do cuidado da aprendizagem, mas para mostrar que as pessoas, elas todas têm as suas possibilidades de aprendizagem. Então a psicopedagogia cuida da possibilidade de aprender de cada pessoa, porque cada pessoa consegue sim aprender. Então, quando se fala em psicopedagogia, fica aquele clima como se fosse só para criança, Hum. só na fase do desenvolvimento cognitivo, né, nessa primeira infância, na segunda infância. E na verdade a psicopedagogia ela está em tudo, né, isso tudo que você Sim, vai fazer, assim, na alfabetização de um adulto, no processo sim, cognitivo muitas vezes de uma reabilitação motora, né, sim. voltado para essa questão da própria aquisição da memória, né, ativar essa memória. Eu gosto muito da psicopedagogia, mas ela falando da psicopedagogia de uma forma integrada, né, porque quando Uhum. se fala de psicopedagogia só para reforço escolar, eu penso Isso. que não é psicopedagogia, né, É, então é um reforço escolar, porque a psicopedagogia ela é muito além, né, sim, porque a psicopedagogia envolve emoção no aprendizado, isso, né, envolve isso. prazer também, né, então psicopedagogo o trabalho do psicopedagogo ele é imprescindível, né. Imprescindível, Ela muito não é o importante. psicopedagogo não é um trabalho de uma professora na sala de aula, É, né. as crianças, e os adolescentes, as pessoas, até mesmo os pais mesmo, os professores, quando vêm conversar com a gente, perguntam exatamente sobre isso, né, assim, sobre, mas qual é a diferença, né, alguns dizem: "Doutora, qual é a diferença mesmo? Se lida com a aprendizagem, a professora lida com a aprendizagem também". Pois é, mas a professora, ela vai ensinar os conteúdos, né. A Sim, professora, ela vai estar ali no espaço escolar para ensinar os conteúdos, e nós não ensinamos conteúdos, né. sim, Nós lidamos com os existem 3 aspectos principais que um psicopedagogo lida, em qualquer fase do desenvolvimento, tanto na infância, quanto na adolescência, quanto o adulto ou o idoso, né, a idade avançada, como se diz. Nós observamos e intervimos em 3 aspectos principais, que é o aspecto cognitivo, né, que a cognição, o que de fato é a cognição? Fica às vezes, assim, muito distante. É o que é o pensamento, né, mas a cognição são 5 pontos principais. É a percepção, é como aquele aprendente, aquela pessoa em qualquer idade percebe o mundo através do olhar, através do ouvir, né, a percepção, a atenção, a linguagem, que já foi falado sim, bastante hoje, né, o raciocínio e a memória. Então esse primeiro aspecto envolve a cognição. Nós estamos ali
atentos a esse processo de cognição das pessoas. E dentro desse processo tem vários outros processos inseridos. Por exemplo, Sim, na atenção, não existe só uma atenção, né? Não existe só a exatamente. atenção concentrada. Uma Isso, criança com TDAH, a atenção sustentada dela é isso. A muito seletiva. deficiente, né? Naquele sentido de manter uma atenção naquele foco. Então, saber que a atenção compartilhada, sustentada, a Sim, dividida, a alternada, a sim. concentrada, Isso, tudo isso vai interferir ali na cognição de uma criança, né? isso. E E o nós psicopedagogo ele precisa estar atento isso, a essas percepções, como você falou, né? isso. E outra coisa também que eu penso, voltado sobre o aprendizado, essa Uhum, questão, dos órgãos dos sentidos, o uhum. quanto que a criança, nesse processamento Sim. sensorial dela, Uhum, pelos órgãos dos sentidos, né, pelos 5 órgãos dos sentidos, a criança consegue entender, aprender, né, e sim. solicitar, né, intervenções, muitas Uhum, vezes quando ela tem essa liberdade ou essa sim, condição, né. Então sim. sem essa questão de linkar a cognição com os órgãos dos sentidos e como você falou aí dos 5, né, desenvolvimentos mais importantes para a cognição, não tem como a gente, Isso. ajudar essa criança no processo do desenvolvimento, né, da aprendizagem. Isso. Quando uma psicopedagoga, um psicopedagogo vai fazer qualquer tipo de intervenção, além de estar observando, de ter um olhar clínico, um olhar apurado a respeito da cognição, nós também precisamos observar os Sim, aspectos psicomotores e a questão afetiva, que na sim. verdade é o que afeta aquele aprendente. Isso que você colocou, não posso deixar de pontuar. Sim, Uma criança, eu sou neuropsicóloga, faço sim, avaliação de crianças que chegam com hipóteses de TDAH, sim, dislexia, né, uma deficiência intelectual, um sim, baixo rendimento acadêmico. E uma das pontos mais importantes da minha observação clínica é o esquema motor. A criança ela sente, esse corpo está relaxado, ela se isso, debruça na mesa, ela segura a folha com o cotovelo, a mão na cabeça, segura de uma forma onde isso. essa letra não vai apresentar uma letra legível, né, com flexibilidade, muitas vezes até leve demais nessa questão motora, já é um dado muito importante. Então, o Importante. esquema motor, eu digo sempre às crianças: "Olha, vamos fazer o seguinte, aqui com a tia você vai fazer assim, ó, pezinho no chão, não cruza os pés, mãozinha apoiada, cotovelo Hum, na mesa e você vai usar isso daqui. Por quê? Porque você precisa avaliar e muitas vezes uhum. eu observo, doutora Vládia, que o esquema motor está interferindo no aprendizado daquela criança e na emoção, né? Muito, muito. Tanto é um aspecto que vai trazer um dado de observação para o Sim, profissional, como a gente vai poder também fazer uma intervenção para uma que essa pessoa intervenção. consiga ir melhorando, em qualquer idade. Eu já tive casos assim, da criança não conseguir fazer a letra cursiva, né? No Sim, momento lá da avaliação, aplicando um determinado teste. E aí eu coloco ela. Organiza o esquema motor dela, a letra sai, a letra isso, aparece, a letra fica isso. mais bonita. Sim, "Tio, eu não sabia que a minha letra era bonita assim", só uma organização ali do esquema motor. é. O corpo fala muito, né. E a gente os pais, eles às vezes não têm essa dimensão e nem têm a obrigação de ter a dimensão, nem ter o entendimento, e a busca por um profissional, muitas vezes, vai dar esse norte. Nós temos a capacidade de fazer essa orientação aos pais e temos também, a possibilidade de dar a orientação necessária na escola também. É, eu vejo muito o papel do psicopedagogo, é um papel que também faz muita intervenção na família. Sim. Você mediar, né, sobre aquele Uhum. aprendizado com a família é muito importante, né? Sim, Porque como nós estamos falando de emoção, quantos pais na hora de ensinar dizem: "Você não aprende, você é burro mesmo, você não tem jeito", né? Então a criança ela vai, desenvolver uma fobia, né, um estresse relacionado a estudar. E muitas vezes o problema não é nem estudar, mas é com quem estuda, quem ensina a tarefa, né, isso vai causando bloqueio. Nós sabemos que os microtraumas, eles vão perdurar a vida sim. toda. Aí esse pai vai ser transferido para o chefe, né, para um Uhum. marido, para um cônjuge, alguém que está num lugar que essa pessoa identifica como se soubesse mais do que ele. Isso, Então, o quanto que esse momento do desenvolver da criança, precisamos prestar atenção ao todo, é integral.
ao todo. E aí, quando chega esse aprendente no consultório, porque o meu trabalho é muito mais voltado para a área clínica, porque eu trabalho na clínica, apesar de estar diretamente ligada às escolas, a gente, quando faz esse olhar e esse contato com o caso, há uma lente de aumento, é como se a gente Sim, fizesse uma lente de aumento e tivesse condições de ver algo que a família não está conseguindo observar. exatamente. E aí a psicoeducação vem como um processo de intervenção que ajuda muito. E essa criança, às vezes, assim, a criança chega ou o adolescente chega para fazer a avaliação, a gente está falando muito da criança, mas obviamente Sim, são todas as idades. Quando começa o processo de avaliação, porque o processo começa com a avaliação, em que nós vamos aplicar o quê? Nós vamos aplicar jogos, nós vamos aplicar atividades específicas, existem as escalas, que são os questionáriozinhos que vamos responder, as técnicas projetivas. O que são essas técnicas projetivas? São desenhos que essa pessoa vai projetar ali naquele desenho o que ela pensa, o que ela sente. Quando a gente começa a fazer essas aplicações, a gente vai começando a perceber o que é que está acontecendo na situação de vida dessa pessoa que está aprendendo e está tendo algum impedimento. é. E aí é dali, às vezes, um pai, uma mãe ou a própria pessoa chega e diz assim: Nossa, a gente ainda está na fase da avaliação e eu já estou vendo uma melhora. É, até Porque porque a projeção não é só o desenho, né, a própria isso, forma como ele vai se manifestar naquele total. naquele momento clínico, porque o trabalho do psicopedagogo é muito semelhante ao trabalho do psicólogo nessa observação clínica. Isso. Você está ali para identificar, intervir, né, Sim, e ser colaborativa nesse isso. processo, né, de melhora, porque nós sabemos que a cura, seja no processo emocional, seja no processo interventivo da aprendizagem, ela vai existir sim, Vai. se houver colaboração. E essa Sim, colaboração, ela não é mediada só pelo psicopedagogo, né, aí entra a sim. família, né, É, entra a escola, né, então são muitas isso. variáveis aí para interferir no processo, né. São muitas variáveis. Graças a Deus, a psicopedagogia já está mais, difundida, as pessoas já estão conhecendo mais esse profissional que atua nessa área da aprendizagem, que realmente não é um professor de reforço, E eu né. deixo isso bem claro, sabe, doutora. Quando eu faço sugestão terapêutica, eu digo: "Precisa de um psicopedagogo, não é reforço escolar". Isso, Reforço escolar, você verifica uma outra pessoa que possa estar ajudando o seu filho que tem competência, mas é um psicopedagogo para entrar com estratégias, né, isso, com planejamento, com organização, isso, ajudar na estimulação dessa memória, dessa isso. percepção, dessa retenção de informação, Formas. né. É. A aprendizagem, ela é muito tida, às vezes, quando alguma pessoa tem alguma dificuldade nesse processo, chega muito ao consultório algumas falas do tipo: "Ah, é preguiçoso. Ah, não quer nada", não é? E quando você vai fazer um estudo aprofundado daquele caso, quando você faz o seu olhar clínico, quando você aplica todas essas esses instrumentos que nós utilizamos na clínica, associado também à visita da escola, porque é muito importante a gente ir até a escola, conversar com o professor dessa criança, fazer observações, se possível, dessa criança no contexto escolar e associando todas essas informações, aí nós vamos entender o que realmente está se passando para conseguir fazer a intervenção adequada, que muitas vezes é o plano terapêutico, começa com um planejamento de estudo, né, um quadro de rotina que a gente coloca na parede. Uma criança que chega às vezes um pouco desnorteada com relação ao tempo, o espaço, você coloca um quadrinho de rotina semanal, um quadro de rotina Hum. diário, um calendáriozinho na parede, orienta isso para os pais. Aí os pais: "Valha, doutora, está tudo diferente. A minha criança está com vontade de aprender". Gente, um dado tão simples e tão importante, sabe qual é? Que eu gosto muito de falar, por exemplo, quando você vai perguntar aonde a criança faz a tarefa de casa, quando vem da Sim, escola. E aí não, às vezes faz na sala, às vezes faz na cozinha, às na vezes faz cama. na cama, ou seja, como é que esse cérebro, vai se organizar
para estar, a Não doutora tem como. Helenise falou sobre o pezinho no chão, não é? Então, assim, tem que ter um espaço adequado. Uma criança pequena, principalmente pequenininha, né, Esse de corpo tem que estar 2 em até 6 equilíbrio, anos, precisa ter uma mesa do tamanho em que ele possa sentar e ter a cadeira até porque o adequada. cérebro ele compreende que aquele Isso. ambiente está favorável ao Exatamente. aprendizado. Quando deita, a comunicação que vai neurológica é tipo assim: "Agora é hora de É. descanso". Eu já tive casos de criança fazendo no chão, não porque não tinha mesa nem birô, Uhum. fazer no chão, Sim. porque minha mãe deixa mais confortável, fica tudo espalhado. Eu digo: "Gente, o que que é isso, né?". Isso. Então, é olhar para esse ambiente que muitas vezes não é um aspecto cognitivo que está ali realmente como Isso. um dado sintomático, e sim o ambiente. Um ambiente. Outra questão que você trouxe e foi fantástico, assim, que eu vou pontuar é a questão da preguiça. Nos relatórios, eu jamais coloco o que os pais falam na entrevista de anamnese. A criança se você pergunta: "Como é o seu filho?", "Ah, ele é isso, 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 mas muito preguiçoso, Uhum. né, tem preguiça para isso, para aquilo". Eu digo: "Gente, mas será que é preguiça? Vamos Sim, investigar, né". E quando isso. sai o resultado da avaliação neuropsicológica, a criança tem um déficit, muitas vezes, de atenção, que a retenção dela é 10, 15 minutos, os pais não sabem, entra com um turbilhão de informação para que a Sim. criança aprenda, né, em 2, 3 horas o cérebro dela vai cansar com 15 minutos. Eu digo: "Então Isso. olha o que que você É, precisa fazer, colocar esse conteúdo que é mais difícil agora, no início, e isso. depois deixa que ele pode executar, que ele pode mexer, que ele pode, né, estar ali, contribuindo, mas de uma forma onde a ação vai estar ajudando ele nessa questão do fazer". Então as funções executivas, é muito importante você apresentar para os pais que para que uma criança realmente consiga dar conta daquele conteúdo que todos os outros dão na mesma faixa etária dele, ele precisa do ambiente Isso. organizado, ele precisa, estar medicado muitas vezes se ele tem um déficit de atenção, e ele precisa ter um ambiente colaborativo, Sim. né. Então o ambiente, se ele não for colaborativo, essa criança ela vai continuar apresentando déficit. E a maior preocupação é o estigma que vai ficando, né, de Sim, preguiçoso, né, os isso. rótulos que ele mesmo muitas vezes começa a incorporar, e aí começa a não gostar mais de estudar. Para que estudar? Isso. Estudar gera bronca do pai, briga, nota baixa, então a criança começa a se esquivar, né. E nós Isso. percebemos muito isso nos adolescentes na pandemia, Muito. muito. Então assim, eles perceberam que poderiam ficar na internet e estudar na internet e isso se tornou um hábito. Né, e É, estudar não é bom, a não ser que seja na tecnologia, isso. né. E de lá para cá, nós tivemos prejuízos e a gente vem precisando lidar com essas questões, do uso da tecnologia, o uso do notebook, o uso do celular. É impossível viver sem, hoje em dia, né, esses recursos tecnológicos. O que nós fazemos é exatamente, regrar o tempo, a orientação é orientar os pais, porque aí dentro dessa questão do tempo, do estudo, da organização com esse quadrinho de rotina, também vem a organização com relação ao tempo do uso de De tecnologia, né, telas, assim, né. dos recursos tecnológicos. A orientação parental ela é fundamental. É, Não tem como você, um profissional que trabalha com crianças e adolescentes, não tem como você ter sucesso se você não fizer orientação parental. é, Ela é fundamental para o sucesso do teu trabalho, porque você constrói algo durante aqueles 40, 50, 60 minutos que você está com a criança. E durante a semana toda se desconstrói, porque o ambiente ele não é favorável. E quando você trabalha com os pais, com a família, você sim. consegue manejar algumas situações que você sabe que é disfuncional naquela família, que faz com que essa criança não aprenda da forma mais regular, E né. a psicopedagogia é exatamente esse é o nosso foco. O aprendente vem para o consultório, é feita a avaliação e a intervenção, mas um trabalho bem feito, um trabalho que vai ter um bom resultado, a aprendizagem ela vai começar a acontecer de uma forma mais significativa e positiva, exatamente
nessa intermediação dos núcleos da Sim, aprendizagem, que é aquela pessoa que aprende, é sim. o espaço da aprendizagem formal, que é a Escola escola e a e a família. família. Então é uma tríade mesmo, não tem como a gente fazer um trabalho especificamente, tão somente, dentro do espaço do consultório, Não né, tem, não tem. porque muitas vezes você está ali na luta com aquela pessoa que está aprendendo, que é uma criança, um adolescente, né, mais especificamente falando, e você constrói com ela a partir de um jogo, por exemplo, que ela vai conseguir se sair melhor numa prova de matemática, digamos assim. Você aplica um jogo, aquela criança se sente feliz, ou aquele adolescente, ah, eu consegui acertar esse jogo, então. Aí eu disse, nossa, eu digo, né? Você é muito bom no raciocínio lógico, matemático. Aquela pessoa tirava um 5, aquele aprendente. Aí quando na sessão seguinte traz um 7, né, aumentou 2 pontos aí disse: "Tia, mas a minha mãe disse que é nota baixa, Hum. que eu não tirei uma nota boa", e vem com uma imensa tristeza, porque aquela nota, ou seja, nós não Aquele somos uma 7 é nota, 10, né? nós não somos uma nota. Sim. Certo? É muito importante vocês que estão aqui nos ouvindo, né, levar em consideração isso. Nós, psicopedagogas, nós alertamos muito a respeito disso, que nós precisamos olhar para os pequenos avanços. Pequenos avanços, independente da pessoa ter um transtorno ou não ter um transtorno, doutora Helenise falou aqui sobre o TDAH, que é o déficit de atenção com hiperatividade, né? Falou sobre a questão das funções executivas, que são determinadas funções no nosso cérebro que nos ajudam no planejamento, que nos ajudam a manter a atenção, né, o freio inibitório, parar para falar, parar para prestar atenção em alguma coisa, tudo isso está envolvido na aprendizagem. O Sim. processo de leitura também são áreas neurológicas envolvidas, várias áreas neurológicas. Quer dizer, se há um impedimento nessa aprendizagem, essa pessoa, né, essa criança ou esse adolescente que está ali tentando melhorar e está no processo terapêutico e está ali, teve um pequeno avanço, então vamos comemorar com essa É. criança, com esse adolescente, É né. interessante porque, nós adultos, as nossas funções executivas, né, que no caso a memória de trabalho, para que você possa executar tudo durante o dia, nós estarmos aqui no horário certo e tudo mais, muitas vezes nem nós damos conta, né, da nossa agenda, imagina uma criança, né, que está no Sim, processo de aprendizagem. Então, o acolhimento, o acompanhamento, né, esse pai olhar para essa criança, incentivar, essa mãe, né, ser sim, colaborativo nesse processo de segurança e autonomia do aprendizado é fundamental. sim. Doutora Vládia, muito obrigada. É um momento assim incrível falar de desenvolvimento, né, de Sim, aprendizado, falar de criança, de adolescente, de adulto, né, como sim. aprendente, né. Aham. Nós somos todos aprendentes, né. Nós Somos. aprendemos muito. A tua participação foi assim maravilhosa, porque eu penso que nós estamos chegando nas férias. Esse período é um Verdade. período muito crítico, porque eles estão finalizando as provas, Sim, né, e deve ter muitos pais que estão nos assistindo e falando assim: "Olha, o ano que vem eu quero fazer diferente, né, o ano que vem eu quero ajudar mais a minha criança ou o meu adolescente ou a mim sim. mesmo", né, porque o É, processo de aprendizado, muitas vezes o adulto também se desorganiza nesse processo, né, sim. quer ajudar o filho, mas ele também é desorganizado. Então, muito obrigada, nós vamos voltar já já com as perguntas dos nossos telespectadores. Eu que Aguardem agradeço. aí que nós voltaremos já já. Então, pessoal, aqui é a Valna Raidar, passando por aqui para convidar a vocês a assistirem o nosso Must sempre às quintas-feiras, a partir das 22 horas, aqui na TV União, canal 17.1, aberto no Ceará, Brasília e no Acre. E aqui é Monique Dantas e esperamos vocês também todos os domingos às 14 horas na nossa reprise. Não saia daí, hein? Estamos de volta no quarto bloco e agora a doutora Vládia Lopes vai responder as perguntas dos nossos telespectadores.
Doutora, tem uma pergunta aqui que é da Camila, tá? Do bairro Benfica. Ela diz o seguinte: meu filho tem 6 anos e está começando a fugir das tarefinhas que vem para casa. Ele fica nervoso, diz que não sabe e chora. Isso pode ser um problema de aprendizagem? Ótima pergunta. Quando uma criança de 6 anos começa a fugir das tarefas, é muito importante a gente começar a perceber se essa criança está tendo alguma questão na escola, né? É importante perceber se tem alguma mudança no contexto familiar. Se não tem nenhum problema no contexto de vida da família, se Sim. na escola está tudo bem, então é preciso ficar atento, Investigar o que alterou, né? investigar o que é que está acontecendo com essa criança, porque com 6 anos a criança começa a entrar num processo de maturidade desse cérebro para um processo de De leitura, de leitura, escrita, da sustentar um escrita. pouco mais a atenção. Espera-se que uma criança de 6 anos consiga ficar de 20 a 30 minutos mais Sim, concentrada, né, sim. sustentar essa atenção. Fazer a tarefinha, gente, envolve segurar um instrumento que é o lápis, às vezes para pintar. Aí volta de novo aquela questão, uma Isso. postura adequada, Isso. né? Então, assim, é preciso primeiro ter atenção, muito mais do que, ai, tem um problema de aprendizagem, é como eu, pai, eu, mãe, ou a pessoa que está cuidando, o cuidador, está lidando com isso, não é? Acolher essa criança, faça intervalos nessa tarefa. Se a tarefa tem uma folha, tem 2 questões, faz um pouquinho, para um pouquinho, depois faz mais um pouco e vai observando. Se você faz essas intervenções, acolhe a criança, não, vamos fazer. Eu já tinha falado para vocês sobre ter o ambiente apropriado, não é? Tem um ambiente apropriado. Faz no mesmo local, a criança está sentadinha, é um local que não tem barulho, é iluminado, certo? A que você oferece para a criança essas intervenções de parar um pouquinho, pode mostrar um relógio de analógico mesmo, né, de ponteiro. Aí você diz: "Ó, quando o ponteiro chegar em tal número, a gente para e você vai dar um Isso. intervalinho". Aí a criança vai se autorregulando É. e vai sustentando mais essa Sim, atenção. sim. Aí, se não fizer efeito e essa criança continuar com esse processo de fuga, aí é importante buscar uma Eu ajuda e um digo sempre que psicopedagogo. toda mudança comportamental ou afetiva é um sintoma. É um É sintoma. importante investigar, né, não Isso. desconsiderar, né, esse momento. Agora a segunda pergunta, é a telespectadora Sandra de Calcaia, ela diz o seguinte: "Minha filha troca letras na escrita, Certo. às vezes escreve P pelo B e o D pelo Q. Ela tem 7 anos, isso é dislexia?" É muito interessante. A maioria das pessoas, todas as vezes que veem crianças trocando letras na escrita das palavras, já pensam na dislexia. Mas, veja bem, se ela tem 7 anos, não é? Sim, Se essa criança tem 7 anos, ela está no processo de construção alfabética, sim. da lectoescrita. O que significa isso? Significa que, lá pelos 3 aninhos, a criança ela aprende a representar no papel o corpinho dela. Ela faz uma bolinha e puxa os tracinhos para fazer bracinhos e perninhas. Isso ela está representando e reconhecendo esse corpinho no papel. Depois o tempo vai passando, com o processo de aprendizagem, essa criança vai entendendo que ela vai ouvir determinados sons e graficamente ela vai ver que a letrinha A, que produz esse som, ela é reproduzida graficamente com aquele desenho da letrinha A. Sim, Tudo isso, gente, é um processo que vai dos 3, 4, 5, 6 anos, o cérebro supõe-se ou espera-se que ele esteja maduro para o processo de leitura e escrita. Isso é uma construção, é uma que a gente maturação, é né, uma o cérebro ele vai maturação do cérebro. amadurecendo com esses conhecimentos. Isso, Outra questão também que é importante a gente falar, da inteligência fluida, né. A isso, criança aprende muito com a natureza, isso. né, então esse Uhum. processo aí de maturação também depende desse ambiente, dessa natureza, né. Isso, esse processo ele vai acontecendo
E essa criança, ela vai esse cérebro vai tornando-se léxico, Sim. né, que é quando ele vai fotografando essas imagens dessas e letras e vai reproduzindo esses sons, vai juntando os sonzinhos. Agora a pergunta se trata sobre a troca dessas letras. Por que que eu estou falando disso? Porque você que trouxe essa pergunta falou da dislexia, que tem a ver com a questão da leitura e da escrita. Veja que a letra P e a letra B e a letra Q, elas são muito parecidas graficamente. Porém, com 7 anos, essa criança ainda está no processo. Sim. Ela trocar essas letras na hora que está escrevendo, digamos assim, que seja aceitável, É, porque né. ainda é um desenho essa letra, Isso, né. Ainda isso, é um desenho, fazer o desenho do P, do B, do isso. Q, do d então são formas da criança se apresentar. Outra É. questão é que a dislexia não é só troca, né. Era o que eu já ia complementar. A dislexia vai muito além de troca de Sim, letras, né. Existe também uma demanda na questão da pessoa que apresenta o transtorno da aprendizagem, que se denomina dislexia, a pessoa ela tem uma desordem espacial, ou seja, ela se desorganiza no tempo, no espaço e uma desordem temporal também. É uma criança que vai, por exemplo, eu vou amanhã, ela tem uma troca ali nessa fala na hora de se organizar no tempo, certo? é É e é uma criança que já vem, por exemplo, com dificuldade, com números, com cores, ela troca as cores desde sim, pequenininha. Então tem outros elementos de informações, de sim. características que precisam ser avaliados para você dizer se é ou não é uma dislexia. Somente essa troca com 7 anos não Não se configura uma configura, dislexia. não. Se fosse uma criança do 5º ano, lá para uma criança que está lá para os 10, 11, certo? Dos 9 anos em diante, fazendo essas trocas mais comuns, aí é um sinal de alerta. É, mas não só isso, né, a gente precisa ver que uma pessoa dislexa, ela até pode ler e Sim, escrever corretamente, mas não compreende. isso, Então essa compreensão da leitura, isso. ela é fundamental para o É, processo de desenvolvimento, né, não é é. só escrever corretamente, ler Isso, corretamente. Então, muito bem. a dislexia, ela é muito complexa, a avaliação, Muito né, complexo. para dizer se a pessoa tem dislexia ou não. Então é um dado que você precisa levar o seu filho para que ele passe até por um profissional que vai avaliar todos É, esses repertórios aí é. necessários da linguagem, tanto a Uhum, escrita como a falada, e a isso. compreendida também, né. Compreendi. E agora que é a terceira e última pergunta, Muito bem. doutora. A telespectadora é a Renata, de Messejana. Meu filho tem 5 anos, é inteligente, mas não consegue se concentrar. Começa uma atividade e logo abandona. Pode ser TDAH? Eu fico me coçando para responder. Pois Vamos lá. pois é, existe todo um sinal de alerta aceso quando uma criança começa a ficar, agitada, elétrica, é inteligente. Em meninos, né, nos meninos, quando eles estão ali por volta dos 5, chegando nos 6 anos, lembrando, eu vou logo dizer isso para ficar logo bem claro. O diagnóstico de TDAH, ele não é feito nessa idade, gente, dos 5 anos, tá certo? Quando a criança apresenta esses comportamentos de maior agitação, é acendido um sinal de alerta, para a gente ficar atento e prestar atenção em outras características, tá certo? Não é que ele tenha o TDAH, porque nessa idade a maioria das crianças tem esses comportamentos, tá certo? Mas, nos meninos, por volta dos 6 anos, quando exatamente naquela outra pergunta que foi falada, né, de conseguir sustentar para fazer a tarefinha, nessa faixa etária de 6 anos, faz-se uma observação mais criteriosa, Sim. né, uma observação mais criteriosa, porque espera-se que essa criança sustente mais o processo É. de E atenção. assim, muito cuidado com o diagnóstico, porque o Muito diagnóstico é para uma cuidado. vida toda, ninguém tem e deixa de ter, né, se Isso, adapta, melhora, se reabilita, então isso. muito cuidado,
Se você percebe que a sua criança está com dificuldade de se concentrar até no brincar, né, Isso, então é um dado para você ficar alerta e vai, à isso, medida do desenvolvimento dele, observando, né, o que está mudando, o que está melhorando, o que está piorando, né. isso. Então, os pais, eles precisam estar alerta nesse período, né. Estar alertas e saberem o que podem fazer para ajudar, não é? Verdade. E aí Inclusive vamos eu trouxe mostrar aí o que é eu que você trouxe aqui trouxe. uns materiais, vou mostrar rapidinho para vocês, porque muito mais do que perder a paciência, brigar, colocar essa criança de castigo, que muitas vezes acontece, eu acho não, vocês podem fazer, porque a gente já faz isso como forma de laboratório no consultório. Vários pais, várias mães já utilizam. Você sentar com seu filho para fazer uma pintura, né, usar tinta. Ó, minha criança não está querendo escrever. Você vai sentar com a criança para pegar o pincel. Ó. Olha como é que ela segura no pincel. Ela vai segurar no pincel da mesma forma que ela vai precisar segurar no lápis. E esse trabalhar com a pintura e com a tinta acalma, traz mais atenção, certo? O processo de brincar com a massinha também, porque cada vez mais nós estamos mais distantes do fazer manual, e está muito mais na questão Sim. tecnológica, então sentar para brincar com essa massinha é muito bom. Tem aqui, olha, um joguinho, tira semanalmente 20 minutos, 30 minutos para sentar com a sua criança, brinca de dominó, né, um jogo muito simples e que vai ajudar bastante. O pega-varetas, que é um jogo que vai trabalhar quantidades, inclusive esse pega-varetas aqui, gente, ele é feito daquele hashi, ó. Ele é aquele palitinho de comer sushi, que você pode pintar, atribui uma quantidade e brinca com a sua criança. E Todo todos os brinquedos atemporais, né, é, brinquedos que nós isso. brincamos, né, que continua aí sendo importante para o desenvolvimento, né. Isso, e por fim o quebra-cabeça, não precisa ser um quebra-cabeça com muitas peças, mas Sim. olha, um com 30 peças, 60 peças, muitos pais chegam e dizem assim: "Ai doutora, eu compro é muito quebra-cabeça e a minha criança não faz", mas é o quê? 100, 200, 300 peças, não vai dar certo. É, Senta no chão, produz esses joguinhos, trabalha com a arte, que você vai ver que a sua criança vai ficar mais concentrada, vai bacana, começar a melhorar mais. E bacana. o relógio, né, sempre lá com o relógio, olhando o tempo e marcando esse tempo com essa criança, que ajuda na autorregulação. Muito bom, doutora Vládia. Que maravilha, né? Se a gente tivesse muito mais tempo, passaria aqui, né, 2, 3 horas falando, mas o pouco Tendo que você ideias. trouxe foi significativo. Eu tenho certeza que os pais vão ficar mais atentos, mais alerta, né? E vão também entender um pouco mais o que que a psicopedagogia pode estar Sim, favorecendo aí sim, no aprendizado, no desenvolvimento afetivo voltado para os aspectos escolares, com né? certeza. Obrigada. Como é que as pessoas te encontram, por favor? Fale aí o seu arroba. Pronto, gente. Olha, vocês podem me encontrar no Instagram, @vladiamichele, underline psicopedagogia, né. Lá a gente coloca também muitas, informações, ajuda para os pais e para as psicopedagogas também, porque a gente Muito faz bom. formação com psicopedagogas. Muito bom. Então, muito obrigada. Até o Por próximo nada. momento. Eu tenho certeza que foi um momento riquíssimo, né? E que isso vai contribuir para a nossa sociedade, para os pais, para as famílias e para as crianças também. Obrigada, até mais. Tchau, tchau. Você que é telespectador da TV União, quero lhe fazer um grande convite, toda terça-feira, 21 horas. Então você e sua família têm um compromisso comigo, com a doutora Helenice Machado, venha conosco. É uma imersão onde todas as terças-feiras estarei com você e a sua família falando de educação e saúde. Não perca, venha conosco que você terá várias informações relevantes para o seu dia a dia, para a comunidade e para o seu entorno em geral. Está esperando o quê? Espero você aqui toda terça-feira às 21 horas. Estamos encerrando o nosso 8º programa, onde as convidadas foram extremamente incríveis, a doutora Vládia Lopes e a doutora Dagmar Soares, falando sobre emoção, linguagem e aprendizado.
Fiquem atentos, porque o nosso programa está no ar toda terça-feira às 21 horas e com reprise aos sábados às 8 da manhã. Eu sou a doutora Helenise Machado e este é o programa de imersão na educação e saúde. Fiquem ligados e terça-feira estaremos juntos. Até mais!